E de maneira convicta, serena e segura, rogarmos-lhes as suas bênçãos, para que nos ampare e nos proteja, e ofereça e proporcione-nos uma melhor qualidade de vida, através da nossa saúde, da nossa confiança, da nossa dinâmica, nas atividades do nosso dia a dia, mas principalmente nas resoluções quanto à nossa fé, quanto à nossa saúde, e quanto ao amor que nós recebemos do Pai Celestial todos os dias, todos os instantes, para que a nossa caminhada seja mais suave. Então, Divino Mestre Senhor, elevamos nossos pensamentos, rogamos as suas bênçãos e dos vossos divinos seguidores, para que nos proporcione a felicidade de dizermos confiantes: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. E não nos deixe cair em entregues tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós temos observado que em todos os momentos das nossas vidas, por mais que nós queiramos acertar, nós sempre temos alguma dificuldade, alguma insegurança para nós acertarmos com a espiritualidade, conosco mesmo, para que tenhamos condições de seguirmos um caminho. E que nesse caminho nós angariaremos para nós todas as forças, todas as benesses, todas as energias que podem proporcionar-nos uma melhor qualidade de vida, através de uma saúde consolidada, através da confiança de que estamos recebendo da espiritualidade ou das energias que nos envolvem a proteção e a saúde necessária para que sejamos sempre revigorados e saudáveis. Ora, parece que é tudo isso que nós queremos, na verdade. Mas se nós observarmos o nosso contexto, sentirmos como nós somos, da maneira que somos representados no espaço infinito, dentro desse universo energético de matérias abstratas e de matérias consolidadas, a nossa posição. Ora, nós já faláramos aqui em algumas situações, embora já faz um bom tempo que nós não falamos sobre isso, quanto às energias que nos envolvem, nos circundam, e da maneira pelo qual nós somos feitos e que nós somos criados, para que essas energias possam ser homogêneas com tudo aquilo que nós desejamos. Ou seja, aquilo que nós desejamos, mais aquilo que nós somos espiritualmente e materialmente, e o que essas energias são também materialmente e energeticamente falando, nessa homogeneidade para conosco, tanto da matéria física quanto para o espírito. Parece que eu falei muito e quase não disse nada, não é verdade? Aqui é quase igual cartola de mágico, quanto mais olha, menos vê. Então, desta maneira, nós compreendemos que na condição de filho de Deus, ora, nós vamos compreender o que é um espírito. Vocês sabem o que é um espírito? Um espírito é um foco de inteligência envolvido por um foco de matéria. Continua na mesma? Então, a centelha divina pelo qual é formado o espírito está sempre envolvido por um foco de matéria. Só que essa matéria, ela não é essa matéria como nós estamos apalpando aqui, mas sim uma matéria etérea, uma matéria que quintessenciada, sutil, e que nós não percebemos essa matéria. Tal não percebemos porque são poucos de nós que podem percebê-la. Há alguns irmãos com determinadas faculdades mediúnicas podem ver os espíritos, mas não são todos que podem ver. E se nós imaginarmos que nós somos matéria, que o nosso DNA é matéria, que as nossas células são todas inteligentes,
nós compreendemos que o Pai Celestial proporcionou que a matéria, pelo qual é animada por um espírito, que é um princípio inteligente, tem condições, na sua essência, de receber todos os tipos de energia, não nos importando de onde vem ou de onde virá essa energia. Nós estamos sempre receptivos e aptos a recebê-las, desde que nós tenhamos confiança de que nós estaremos recebendo. Há uma pesquisa de um pesquisador americano que fez uma experiência onde colocou uma pessoa sentada, retirou das veias dessa pessoa uma quantidade de sangue, colocando-a num recipiente e colocando a pessoa numa sala, e esse recipiente que estaria com o sangue, o DNA dessas pessoas, numa outra sala. E ele envolveu aquela pessoa com palavras boas, com palavras de ânimo, com palavras positivas, e percebeu que a mesma reação que essa pessoa que sentiu, o DNA dele que estava na outra sala também sentiu e teve as mesmas reações. Já viram alguma coisa sobre isso? Já viram alguma coisa sobre isso? Então, quando ele falava alguma coisa negativa, aquilo que o sangue dele demonstrava ali, coletando imediatamente e analisando com microscópios poderosíssimos, percebeu que quando falava negativo, a mesma reação tinha no DNA na sala ao lado. Mas como se não bastasse, começaram a aumentar a distância entre a pessoa envolvida emocionalmente e o DNA da pessoa que estava sendo envolvida emocionalmente, e percebia que tanto estando a 10 metros de distância como a 100 metros, também tinha os mesmos resultados. Para que eles pudessem se comprovar tudo isso e terem certeza do que estava acontecendo, resolveram deixar o DNA a 80 quilômetros da pessoa. E aquela pessoa que foi envolvida emocionalmente, aqui, teve uma reação simultânea à mesma distância em que o DNA estava a 80 quilômetros de distância. Então nós compreendemos que não seria mais necessário que colocasse esse DNA a 100 mil quilômetros, ou a 100 quilômetros, ou a 10 quilômetros, a quantidade que fosse, ou 1000 quilômetros. Não era necessário, porque já estava comprovada por essa distância em que a reação era simultânea. Da mesma maneira que acontecia ali, acontecia a 80, 100 quilômetros, 200, 1000 quilômetros de distância. Então nós percebemos que desta maneira, nós somos formados por esse foco energético, em que essa energia está em todos os lugares simultaneamente, e que é justamente os nossos sentimentos que fazem com que haja uma transformação de tudo isso. Então, se nós acreditarmos que verdadeiramente somos filhos de Deus e que Deus é nosso Pai, se nós verdadeiramente acreditarmos que nós somos energias, que nós somos luzes, que nós somos extremamente saudáveis, nós teremos tudo isso que nós desejarmos. Mas nós precisamos manter o quê? Um equilíbrio emocional para que a saúde esteja presente nas nossas vidas, da nossa infância até a nossa velhice. Se nós verdadeiramente estivermos acreditando e estivermos equilibrados emocionalmente, nós teremos uma velhice saudável de maneira exemplar. Tudo isso por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E Deus, na sua inteligência máxima, na sua bondade absoluta e infinita, proporciona que nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança, também tenhamos condições de manipularmos até um determinado momento, ou até uma determinada circunstâncias, todos os tipos de energia que nos envolvem. Mas as energias que realmente nos envolvem são transformadas e modificadas por nós mesmos, perante aquilo que nós acreditamos e perante a harmonia dos sentimentos que nós temos todos os dias. Nós até achamos complicado entendermos tudo isso. Mas se nós aprendermos
a fazermos uma rogativa. Então, como que é fazer uma rogativa ao Pai? Então, digamos que o Ivan fosse meu pai. Ivan, me dá, pai, dá a chave do carro aqui que eu preciso sair. Não vou dar não. Pai, será que o senhor poderia me entregar a chave do carro para que eu pudesse dar uma volta? Veja, a pergunta é diferente. Foi com humildade, mas com confiança de que ele vai me dar essa chave, que eu vou recebê-la. E quando nós fazemos as nossas rogativas ao Pai, convicto de que nós seremos atendidos, que é nosso Pai, não é nosso padrasto, nós também teremos que fazê-lo com respeito, ao mesmo tempo que teremos confiança de que seremos atendidos. Então nós perguntamos, como é que hoje no nosso dia a dia nós pedimos ao Pai Celestial aquilo que nós almejamos? Através das nossas preces, das nossas orações. Mas acontece que as nossas preces, as nossas orações, nada mais são, nada menos são do que preces e orações decoradas. E onde nós colocamos os nossos sentimentos numa oração que é decorada, que nós fazemos de maneira repetitiva, que nós fazemos maquinalmente, que nós fazemos automaticamente e nem sentimos aquilo pelo qual nós estamos fazendo. Então, como é que nós imaginamos que receberemos as benesses das nossas rogativas, se nós temos uma oração formulada previamente, que nós levamos as nossas palavras para lá, mas os nossos sentimentos não tocam em nada, as nossas vibrações não modificam nada. Por esse motivo, nós não recebemos e não saberemos se receberemos, nem quando receberemos aquilo que nós estamos rogando ao Pai Celestial, para que nos ampare, para que nos proteja e que possa atender-nos perante as necessidades do nosso dia a dia ou da nossa existência. Então, o que vale é a hora que, antes de você fazer a oração, é quando você pede alguma coisa, que aí é o seu sentimento. Sim, mas como nós já faláramos aqui, e você estava presente, ó, não me venha com churumela falar que não sabe, né? E como eu sei que você estava presente, que quando nós tocamos aqui, que nós queremos desmanchar essa parede, ou que nós queremos passar uma tinta nova, ou colocarmos um reboco novo, nós utilizamos a argamassa, a colher apropriada para trabalhar e as mãos, não é isso? Mas quando nós pedimos alguma coisa abstrata, que é distante, que nós não temos condições de apalpar, como é que nós fazemos isso? Mentalmente? Então, nós temos a necessidade de que, através das nossas vibrações mentais, fazermos com que o nosso pensamento materialize as imagens pelas quais nós estamos mencionando. Porque vejam bem, se houvesse um espírito aqui, e esse espírito, digamos assim, a última encarnação dele, a penúltima e a atual, se tivesse as duas últimas encarnações dele, e ele tivesse renascido na Inglaterra, se nós falássemos com ele em português e ele não entendesse, não é porque ele é espírito que sabe também falar os outros idiomas, mas sim, se ele não teve uma reencarnação recente na Inglaterra ou num país de língua inglesa, então talvez ele não saiba inglês. Então, se eu sou médium e o espírito é inglês, ele vai comunicar comigo através da psicografia, evidentemente que ele tem recurso para me fazer e escrever em inglês, sabendo o que ele está me falando. Mas muitas vezes não, se eu não sei inglês nessa encarnação e não sabia na encarnação passada, dificilmente ele vai comunicar-se comigo em inglês, a não ser que eu seja um médium, digamos, bem sensível em relação a isso.
Então ele vai comunicar comigo no idioma que eu conheço. Então, se ele mentalizar alguma coisa, algumas palavras, eu não entendo. Ele está falando comigo em inglês, eu não entendo inglês. Como é que eu vou entender? Mas se eu quiser conversar com ele e fazer uma pergunta para ele, eu vou fazer em português? É claro que ele vai entender, mas se o idioma que eu vou falar com ele, não importa se é em inglês, se é em português, ou se é em espanhol ou em mandarim, porque eu vou mentalizar o que eu desejo, e quando eu mentalizar o que eu desejo, ele entende a minha comunicação. Então eu estou mentalizando alguma coisa. E quando eu estou fazendo essa oração, é como se eu estivesse vivenciando ou realizando aquilo. Então, vamos dizer que o Ivan tem comigo R$100 que ele me emprestou. E ele vem me cobrar todos os dias e eu não tenho R$100 para pagá-lo. Se ele começar a fazer orações e mentalizar que ele está batendo palmas na porta da minha casa, e ele está mentalmente vendo, batendo palma na minha casa, e ele já está mentalizando que eu já estou lá dentro, e que eu venho e abro a porta, e vê eu tirando aqui na mão do bolso, tirando o dinheiro, contando e entregando para ele. Então, é desta maneira que nós temos que proceder durante as nossas rogativas, naquilo que nós desejamos, perante o Pai Celestial. É nós estarmos vivenciando mentalmente, não utilizando palavras, mas sim alguma coisa que fica impregnada no tempo e no espaço, numa vibração diferenciada, emitida através das minhas ondas mentais, e da visualização mental, materializando essa substância para que ela tenha um peso vibracional no tempo e no espaço. Compreenderam? Então, quando nós estivermos aprendendo a fazer isso, e que isso for uma constante nas nossas vidas, que nós fizermos as nossas preces de maneira disciplinada, da maneira que nós estamos dizendo, nós teremos condições de materializarmos aquilo que nós desejamos. Eu me lembro que quando eu estudava, eu não sabia da maneira que eu estou dizendo para vocês, mas eu fazia inconsciente. Eu consegui, durante a época que eu estudava, eu consegui pagar a faculdade e ainda comprar um terreno com dinheiro de mesada que não dava nem um salário. Nunca vi estudante fazer isso. Eu acho que eu fui o único cara que fez isso na vida. Não conheço. Mas eu me vi assim, ó. Eu andava pensando naquilo, mentalizando aquilo, e eu passava, eu conversava comigo mesmo, eu sozinho. Não, eu estava de olho aberto, não estava de olho fechado, senão alguém ia me atropelar no meio da rua. E eu sentia aquilo ia acontecendo, que eu vou conseguir, que eu vou conseguir, que eu vou conseguir, que eu vou conseguir, que eu vou conseguir. O cara falou, mas vamos no cinema? Eu pensava assim, quanto que é a entrada no cinema? R$30. Pô, dá para comprar um saco de cinema. Eu já lembrava que o dinheiro do cinema era o dinheiro que dava para comprar um saco de cimento. Então eu guardava o dinheiro do saco de cimento. Me desculpa, eu nunca fui tão miserável, mas isso. Mas eu entendi que aquela minha extrema necessidade, ela estava me oferecendo, vamos supor, uma estrutura para que eu possa materializar aquilo que eu estou explicando, porque verdadeiramente é isso que acontece de maneira quântica, como o pessoal fala muito em física quântica hoje, no espaço, nas energias do espaço. É isso que acontece quando nós mentalizamos aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos. Então, por que não exercitarmos isso? Por que não aprendermos a fazer uma oração quântica para que ela ganhe um peso, uma consistência, e que aquilo que nós dissermos nessa oração possa ter uma significação ou um significado
que nos ofereça a confiança de vermos os nossos pedidos, as nossas rogativas sendo materializadas, ganhando uma consistência. Mas eu não estou falando pura e simplesmente naquilo que o nosso trabalho, que o nosso esforço possa angariar, mas sim naquilo que nós podemos transformar no nosso entorno de acordo com as nossas vibrações mentais. É complicado para entender? Porque sempre, eu não sei se vocês já viram aqueles monges budistas, né, quando batem aquele sinal lá, é uma vibração. Essa vibração nós também fazemos com os nossos pensamentos, imaginando que eu sou luz, que eu sou luz, que eu sou saudável, que eu vou conseguir materialmente o que eu desejo, e que minha mente está aprendendo a utilizar esse tipo de comunicação, e que consequentemente em breve eu estarei recebendo a resposta de tudo isso. Então, alguém que tem alguma coisa para receber, mentalize isso, que vocês estão chegando na casa do devedor, batendo na porta, ele vem sorridente, já enfia a mão no bolso, já pega a carteira, e você já vê que está recebendo. Embora você ainda não recebeu, mas aí você já ganha força e confiança para ir até lá. Não vou perder tempo, porque chega lá que a cara vai me pagar de novo. Não é isso? Nós já vamos desanimando, sabendo que já estamos sentenciando que nós não vamos receber. Então realmente nós não receberemos. Porque nós não estamos ganhando essa consistência no tempo e no espaço. E essa vibração, ela vai percorrer não somente aquele espaço limitado do meu entorno, mas que ela vai ganhar uma consistência para que ela também possa ser aproveitada, às vezes, em outros lugares, em outras circunstâncias, por outras pessoas. Alguma pergunta? Quem deve vai ficar rezando para o cara perder a memória. Quem deve não sabe disso. Quem deve não sabe disso e não exercita. É? A não ser que está pensando, não pago. Está mesmo parecendo, não pago, não vou pagar, não devo, não pago. Devo não nego, não pago só daqui na próxima encarnação. Olha, manda para o Abreu. Hã? Isso. Então, dessa maneira, aos poucos, se nós exercitarmos essa forma bem singela, nós teremos condições de solucionarmos muitas dificuldades que não dependem pura e simplesmente das condições materiais e das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia para a nossa sobrevivência, mas termos a saúde, a dinâmica, a confiança de que vamos sair para o trabalho hoje ou que vamos sair para alguma finalidade, compreendendo que nós chegaremos até aquele local. Eu vejo muitas pessoas, eu já não dirijo mais. Mas por quê? Dirige bem. Não, eu tenho medo de dar um piripaque em mim. Pô, já está dando a sentença para ele. Ele está dando a sentença, não, eu não vou fazer isso porque eu já estou velho para isso, que eu já estou velho para aquilo. Ele já está determinando que ele vai fazer aquilo e não vai se dar bem lá na frente. Porque ele já está se autodeterminando naquela circunstância de fragilidade, de enfermidade. Então, desta maneira, nós não teremos as benesses de tudo aquilo. Às vezes, quando eu viajo sozinho, minha mãe fala assim para mim: filho, quando você chegar lá em Goiânia, você liga. E às vezes eu não ligo. Aí quando a gente se fala, Mário, você não ligou, por que você não ligou? E se acontece alguma coisa? Mas se acontece alguma coisa, eu estou com os documentos no bolso, a polícia já chama a senhora imediata, tem telefone, tem tudo lá. Compreende? Então, assim, precisamos ter confiança da nossa saúde, do nosso bem-estar, de que nós vamos em um determinado local, e nesse determinado local,
nós realizaremos aquilo que nós desejamos realizar. E se nós estivermos magoados, feridos, atingidos, com muitas coisas emocionais que nos atingem, porque nós não estamos falando das emoções, então o que acontece conosco? Dentro das nossas emoções, nós sentimos também uma fragilidade, porque nós não acreditamos. Nós imaginamos que vai dar errado, que não vai dar certo, e nós perdemos a oportunidade de termos uma saúde mais robusta, mais vigorosa, se nós não acreditarmos nisso. Porque se os nossos sentimentos pesam verdadeiramente na balança das circunstâncias em que nós nos encontramos, nós também teremos que ter a confiança de que nós não nos melindraremos com pouca coisa. Ou seja, eu não vou me angustiar com nada, eu não vou me angustiar com uma ofensa que eu acho que não talvez eu vou sair ofendido daquilo, que eu não vou me irritar com isso, que eu não vou odiar ninguém, que eu não vou... E só isso aí já é o suficiente para nos oferecer força e vigor para o nosso dia a dia. Eu não sei, me parece que é o Emmanuel, guia do Chico Xavier, que relatou que durante uma existência pessoas perdem até 22, 23 anos da própria existência, desencarnando antes, pelo fato de sofrer com ódio, com mágoa, com rancor, com irritações fúteis, barata, no trânsito, onde quer que esteja. Você pode ver que a maioria das pessoas, muitas infartam no tráfego, no trânsito, porque já está ali sufocado, que depressa, que tem um compromisso, que tem lá, que tem aqui, que vai lá, que está lá, e está preso no meio de tudo aquilo, que não pode sair, não voa. Como o cara da frente fala, passa por cima, né? Então, não vai acontecer isso, que você não vai. Então, por que você vai se desgastar com tudo isso? Recomenda-se, nessas situações, levar uma garrafinha térmica com um chazinho de cidreira, ou erva doce, para não se irritar, para não passar raiva. Então, por que nós vamos, desta forma, irrigar a nossa musculatura sanguínea com substâncias nocivas para a nossa saúde? Porque nós elaboraremos, através dos gânglios, através das nossas glândulas endócrinas, jogando ou irrigando toda a nossa matéria física com substâncias deletérias à nossa saúde. Gente, quando as pessoas... Por que está abrindo muitas academias em tudo quanto é lugar? Porque isso vicia as pessoas tanto quanto a cocaína. Academia faz bem. Mas você conhece alguém que está indo na academia todos os dias ou toda semana, que quando fecha a academia quer bater em todo mundo, que não aguenta ficar sem, já sai correndo para arrumar outra? Não. Não? Acho que é um pouco de... É um vício? É um vício. Por quê? Como é que acontece esse vício? As nossas endorfinas são produzidas pelas nossas glândulas suprarrenais e faz com que, naquele momento que eu estou exercitando ali, há um derramamento dessas endorfinas em toda a minha musculatura e eu me sinto bem com aquilo. Se eu passo muito tempo sem me exercitar numa academia, sem fazer um exercício físico, eu sinto falta, igualzinho se eu fosse, digamos assim, um viciado numa substância proibida, que eu não cheirasse todo dia, eu sentiria falta. É da mesma maneira. A adrenalina também, elaborada pelas glândulas suprarrenais, elas são exatamente idênticas àquelas que o médico utiliza quando encontra alguém caído na rua, que o cara vem com uma agulha de 20 centímetros, enfia diretamente no coração do cara e injeta adrenalina lá. É idêntica essa que você elabora pelo seu organismo, daquela que é feita no laboratório, é idêntica. As morfinas, que tiram as dores mais extremadas da matéria física, também são as mesmas
que você elabora organicamente no seu corpo, idêntica àquelas que é tirada do ópio da papoula. Ou seja, você tem um corpo que é um laboratório perfeito, que é uma farmácia perfeita, que pode te oferecer toda a medicação que você precisa para ter uma vida saudável. Mas você precisa de acreditar nisso. Você tem que criar condições para que o teu cérebro acredite nisso e ajude e elabore fisicamente para você tudo quanto você necessita para ter uma vida saudável, absolutamente saudável. Mas, evidentemente, que primeiro nós precisamos aprender. Quem foi o sortudo? Até quem quebrou esse ritmo, né? Eu sorteio. Onde ela está sentada? Então é o seguinte, está no banquinho da sorte. É uma dica, semana que vem mas nós vamos arrumar um cantinho para colocar esses banquinhos. Ó, eles têm cores diferentes, você está entendendo? E não é fácil chegar e ensinar nesse banquinho de cor diferente aí. Então, dessa maneira, nós teremos uma vida saudável se nós pedirmos. Na próxima quarta-feira, eu vou ensinar a vocês a fazer uma oração quântica. Nós vamos aprender na próxima quarta-feira a fazermos uma oração quântica. Como pedir, como rogar ao Pai Celestial, como mentalizar. E nós vamos exercitar tudo isso na Casa Espírita na próxima quarta-feira. E todos aqueles que chegaram aqui, que chegam em casa, não tiver entortado o garfo igualzinho o Uri Geller e a colher, vocês não treinaram nada a semana inteira. Então, que nós tenhamos condições de compreendermos que nós somos energia, que nós somos vibração, que nós fazemos parte de um contexto que o Pai Celestial nos envolve com todas as energias que nós necessitarmos para termos uma vida saudável, de vigor. Não é necessário que eu tenha 90 anos e que eu esteja caindo pelas tabelas. Eu posso ter os 90 anos, mas eu ainda tenho uma certa energia, um certo vigor, para que eu possa ter uma vida com qualidade. E isso não está no meu alcance, mas no alcance de todos. Então, se isso pode acontecer com A, com B, também pode acontecer com D, com F, com G, com todo mundo. E assim, nós acreditarmos e exercitarmos e compreendermos que com as nossas mãos nós conduzimos essa cadeira daqui para cá, mas com a nossa mente nós removemos montanhas. Mas nós somos às vezes estúpidos. Por que nós somos estúpidos? Porque quando nós lemos no Evangelho, se tivesseis fé do tamanho de um grão, ó raça incrédula, até onde deverei estar convosco? Se vós tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diria que essa montanha saia daqui e atire-se no mar, e ela se atiraria. Mas nós imaginamos que nós passamos para um plano figurado, imaginando que é apenas problemas, montanhas de problemas. Não, mas nós estamos falando de coisas físicas para que isso aconteça. Mas não temos ainda a fé suficiente, a convicção absoluta, porque se nós não acreditamos nem que somos filhos de Deus ainda, se nem temos certeza que nós somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos filhos do Pai Celestial, que Ele não é o nosso Pai, então, como é que nós poderemos ordenar para que isso aconteça e que de fato acontecerá? É uma questão de exercício. O César relatou aqui em outras ocasiões sobre o frio, que ele mentalizava e já conseguia uma certa tranquilidade, um certo conforto, mesmo estando fazendo frio, ele não estaria sentindo tanto frio. Se foi isso que eu entendi. Eu, alguns anos atrás, mesmo sendo espírita, eu passei na loja do meu primo e ele era um dirigente da Seixonoye lá na minha cidade, construiu um templo magnífico
coletando R$1 por dia das pessoas que frequentavam a Seixinoye. Ele fez um templo magnífico e gigantesco naquela cidade, que não dá nem para acreditar, com R$1 por dia. Ou seja, cada pessoa dava R$30 por mês. Ó, vamos analisar. Ele administrou bem, mas a importância também era muito pouca. E eu cheguei na loja dele e ele me deu uma revistinha da Seixinoye. Você tem outras? Ele me deu todas que ele tinha, tudo diferente uma das outras. Depois, lendo todas elas juntas, eu entendi que era quase tudo uma só. Que eu estava lendo a mesma coisa em quase todas elas, você está entendendo? E eu passei a frequentar a Seixinoye aqui em São Caetano e em Santo André. O dia que não tinha culto aqui, eu ia em Santo André. E passei a exercitar tudo aquilo que eles ensinavam. E eu aprendi a meditação Shinshokan, que tem esse nome, mas que poderia ter um outro nome, que é igualzinho às meditações que nós fazemos nas casas espíritas. A única consistência que, honestamente falando, eu entendi na Seixinoye foi sobre através da meditação. Mesmo sendo espírita, eu nunca havia exercitado. E quando eu estava lá, eu exercitei e entendi que era igual nós fazemos aqui na casa espírita, mas que tem esse nome. E eu, lendo os livros e colocando aquilo em prática, exercitando, eu percebi que as coisas realmente mudam no nosso entorno de acordo com a nossa vibração mental. Ou seja, no decorrer do tempo, eu ia entender através da doutrina espírita que era tudo uma coisa só. Então, para que nós tenhamos convicção de onde quer que nós estivermos, que nós teremos que termos uma disciplina através das vibrações, que teremos que ter uma disciplina e uma consecutividade através dos nossos pensamentos positivos. E então, o mais da Seixinoye que eu posso dizer, que é quase tudo plágio daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Então, antes aqui do que lá. Tem uma camarada que eu não lembro que é, ele chama-se mestre, ele chama-se Zoroastro. E ele ensinou, eu não lembro muito, tá? Mas ele ensinou uma regrinha para você ter sucesso na vida, ou para você ficar bem. Pense positivo, haja positivo, e tem uma outra terceira que eu não lembro o que é, mas também se positivo. Se você fizer isso todo dia, quando você acordar, você tem uma vida maravilhosa, você não existe problema. Então, pensar positivo, pensar positivo, agir positivo e falar no positivo. Coisas que a gente não faz, né? Ninguém agradece por acorda, mas todo mundo está tentando ver. Isso a gente potencializa. Sim. Né? Então, são filosofias, né? Eu não chamo de plágio. Tem coisas que nasceram antes mesmo da vinda de alguns decodificadores, mas que para aquela época, naquela situação, era daquela maneira que era melhor bem-vinda, melhor exposta. Como chama? Que agora não lembro bem, o reiki, que foi desenvolvido, você recebe um sinal, seu correio, né? Quando eu vi, aí nada mais é aquilo que a gente pratica. Só que a gente não está estudando no símbolo. Mas eu fui conver o símbolo mesmo, independente do nome que se dá. É que nem a religião. Tem gente que se dá melhor na religião do símbolo, tem gente que se serve melhor dentro do lado evangélico, porque nós temos a nossa capacidade de compreensão dentro daquela forma de pensar. Então, o conceito sempre é o mesmo, e a informação sempre vem da mesma base. E os esotéricos chamam de Kabbalah, é o conhecimento, a árvore da vida. E tudo nele está contido. Aí cada um pega um pedaço e põe na história, mas tudo vem da mesma base. Inclusive, as informações que estão na Bíblia, né, é parte das informações que tem na Kabbalah. E todo mundo acha que a Bíblia é o primeiro livro que surgiu. Não é. Bom, então é o seguinte, completando o que o Sérgio está falando, então vamos analisar por que eu falo que a Seixinoye é plágio. Porque a doutrina espírita foi criada muito antes da Seixinoye. Então, se existe uma cópia, nós estamos sendo copiados. Porque vocês estão falando aquilo que nós falamos e nós já existíamos.
E quanto ao reiki que você está falando, ele surgiu aproximadamente na época do descobrimento do Brasil, através de um cara que tem um nome tremendamente esquisito, Felipe Aurelius Theophrastus Bombastus von Hockenheim, que nasceu em 1493 e morreu em 1500. Ele morreu com 49 anos. Então esse cara que era chamado de Paracelso, que ele estava acima de Celso, que era um grande sábio da antiguidade, que foi quem falou a primeira vez no magnetismo, que estuda magnetismo, e que posteriormente, em 1778, quem deixou tudo escrito com todas as letras sobre magnetismo, inclusive esse vocabulário de magnetismo, quem criou foi esse cara, Felipe Aurelius Bombastus von Hockenheim. Felipe Aurelius Theophrastus Bombastus von Hockenheim. Então foi ele que escreveu a primeira vez sobre o magnetismo. Ninguém nunca tinha escrito. É claro que sempre existiu o magnetismo. Desde que surgiu o primeiro ser, existe o magnetismo. E quem colocou isso realmente no papel, que fez as primeiras experiências, chama Franz Anton Mesmer, que em 1778 foi expulso da França como charlatão. Mas ele não era um charlatão. É que os outros médicos que o condenavam, que o julgavam, não compreendiam os princípios de tudo que ele ensinava. Ele não era um charlatão. Não estava inventando nada. Ele fez experiências, comprovou através das suas experiências, mas as pessoas não compreendiam tudo aquilo. Ele era médico de formação acadêmica, que os outros médicos também, ele curava através do magnetismo, e os outros não conseguiam curar, porque não entendiam os princípios. Então, desta maneira, nós estamos convictos de que aquilo que a doutrina espírita nos ensina, nos oferece uma confiança muito grande. E, evidentemente, que fora daquilo que está escrito nas obras básicas do Allan Kardec, tem zilhões de algumas coisas que acrescentam algumas coisas. Embora nós estamos falando aqui de antiguidade, quando se falou a primeira vez nos chakras, isso é na Índia, 4, 5 mil anos atrás, mas posteriormente o espírito André Luiz escreve através do Chico Xavier, na psicografia, dando o nome de centro de força, que é a mesma coisa. Acontece que em cada circunstância que nós nos encontramos, os pesquisadores dão nomes diferentes à mesma coisa para ter um vocabulário próprio deles. E isso às vezes nos confunde no decorrer dos nossos estudos, quando nós estamos iniciando, não conhecemos. Eu leio ela, que é uma autora, leio o Ivan, leio o César, leio o Anderson, e eu estou iniciando e eu não consigo, eu acho que é coisa diferente. O que ela escreveu, eu acho que é diferente daquilo que o Ivan escreveu, que é diferente do César, que é diferente do Anderson, e não é a mesma coisa, às vezes com nomes diferentes. Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe tudo isso. Então é o seguinte, eu vou convocar todos vocês para a rua Rebouças na próxima quarta-feira. O número eu não sei, César. 1102. Onde está isso? Aqui, ó. Aqui? Vocês dois, aí. Enquanto a gente mais olha, menos vê, né? Então é o seguinte, nós vamos fazer um treinamento. Fica o Joaninho aqui, fica 2 quadras para baixo do Joaninho, como se fosse nas costas do Joaninho. Ou seja, você vai na Oswaldo Cruz, antes de você chegar na Rebouças, através da Oswaldo Cruz, que é mão só para a direita, ela é contramão para a esquerda, você pode contornar o Joaninho e voltar nela de novo e descer, ou você pode descer na Castro Alves, até na Nossa Senhora de Fátima e entrar à esquerda na rua Oswaldo Cruz. Então nós aprenderemos a fazer uma oração quântica. Quântica é a palavra top do momento, é o glamour. É aí que eu vou exercitar para todo mundo só de sunguinha. Não. Tem que estar com essa garota. Não, mas já tá bom. Não, vai sair. Nós já estamos mentalizando o dia de calor. Você vai fazer a oração de maneira bem convicta, senão você vai virar picolé lá, se estiver com esse frio.
Eu não tenho essas datas que o Mário tem. Eu só lembro que em algum momento caiu na minha mão, tá? Algumas tribos para eleger o novo xamã. O xamã é o curandeiro, né? De acordo com a religião deles, né? Os conceitos. Para ver quem era. Então tinha eu e ele concorrendo para ver quem ia ser escolhido para ser o xamã. Então, como é que se decidia qual dos dois era? Entrava no inverno, água do rio frio, entrava eu e ele com 2 peles de urso dentro do rio. Ficávamos lá durante alguns instantes. Então molhava bem, etc. Aí nós saímos. Aquele que mentalmente conseguia secar primeiro a pele do urso era o novo xamã. Bom, então vamos elevar os nossos pensamentos, que nós vamos aprender um tipo de oração diferente na próxima quarta, no novo endereço. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo as suas bênçãos, através da sua misericórdia, da sua compaixão, apietando-se de nós, que nos encontramos sempre em dificuldade no mundo físico, que nós não temos harmonia ainda dos nossos pensamentos, nem tampouco dos nossos sentimentos, e que nós necessitamos sempre das graças dos nossos divinos e amados benfeitores, conduzindo-nos sempre no caminho do bem, do amor e da fraternidade. E então, Divino Mestre Jesus, nós rogamos as suas bênçãos, pela assistência amiga, benfeitora, da nossa irmã Cáritas, que nos assiste nessa casa de oração e de caridade, dos nossos benfeitores, como o Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo e muitos outros irmãos, e comunga desse grupo de benfeitores, orientando-nos, amparando-nos e inspirando-nos os melhores momentos para que tenhamos condições de oferecermos o que há de melhor em nós. E assim, Jesus, Divino Mestre, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Que os irmãos que nos sucederem nessa casa de oração, que estiverem fazendo moradia aqui, que possam receber as bênçãos de todos esses benfeitores que sempre estiveram conosco, todos os momentos em que nós estivemos ocupando esse espaço. Que assim seja, graças a Deus.